Vamos lá, pessoal. Ó, reforçar aqui só uma informação técnica e precisa. Eu tô com a prova de agente aqui, ó. Essa prova é de agente, não tá com a capa. Essa prova é de escrivão, tá com a capa. Mas deixa eu chegar lá. Obrigado, Priscila. Deixa eu chegar lá na parte de raciocínio lógicos. Cadê? Isso aqui. Achei. Ó, Jorge, filma aqui, ó. Mesma prova, tá? Mesma prova, mesma ordem das questões, tudo igual, igual, igual. Fechou? Mesma prova. Então, assim, eu vou corrigir a prova de agente, que é a mesma prova de escrivão, então o gabarito é o mesmo, tá certo? Bem tranquilinho. Vamos seguir, então, aqui. Tá, não, tudo bem. Os professores de contabilidade vão apontar que entre a prova de agente e de escrivão só tem uma diferente. Oi. Só lembrando aí, galera, que tudo vai estar organizado. A gente está fazendo a correção. Quem está chegando agora pode ficar tranquilo. Isso. A gente vai postar toda a prova organizada, separada por agente, escrivão. Apesar que a prova é basicamente a mesma, é uma de contabilidade veio diferente entre uma e outra. A gente vai fazer uma análise lá. Pode ficar tranquilo. Recursos a gente vai dar conta também. Então, já foi corrigido o quê? Português já foi corrigido? Não. O que foi corrigido até agora? Direitos. Os direitos foram E a corrigidos. redação. Hein? E a redação. E a redação está entrando no raciocínio lógico, todas as outras vão ser corrigidas, mesmo assim a gente vai colocar numa ordem, né? A galera tá aqui, o Leandro que está do meu lado aqui, tá fazendo todo o apoio, vocês vão ter todo o apoio corrigido aí, pode ficar muito tranquilo. Vamos que vamos. Podem ficar bem tranquilos aí. Pessoal que está em casa assistindo aí, já se liga que tem uma questão diferente em contabilidade, vocês não precisam ter o trabalho, a gente já teve, né, para dizer para vocês aí, que aí vocês conseguem adiantar sem falar para o público de vocês que tem uma questão diferente. Nós já fizemos esse trabalho para vocês aí, para vocês se ligarem, né? Rola para cima, Leandro, vamos para minha prova lá. Vai? Vai. É na outra página. Pode ir na outra página. Aê, Joe. Na outra página, carai. Aí, parou. Para a realização de uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, devem ser deslocados duas equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Tendo como referência essas informações, julgo o item. Questão 49. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes... Está riscando, Leandro? Eu posso riscar aqui? Consigo riscar? As duas equipes. Se liga nessa informação. A banca foi bem pegadinha nessa. Seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe para a realização de uma busca em uma única localidade. A questão está certa, é uma questão teórica. Porque assim, a equipe é composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Eu tenho 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes. Eu quero montar 2 equipes. Então, vai um delegado para uma, um delegado para outra. Um escrivão para uma, um escrivão para outra. 2 agentes para uma, 2 agentes para outra. Eu zerei. Só tinha 2 delegados, 2 escrivães, 4 agentes. Então, ao escolher uma equipe, automaticamente a outra já ficou escolhida, porque a outra equipe é o que sobrar. Então, a questão 49 está certa. A questão 49 está correta, beleza? É teórica no ponto. Ela é teórica no ponto, mas está certinha aí, porque ao montar uma equipe, a outra fica pronta. Não tem o que fazer. 50. Essa tem conta. Se estiverem disponíveis no momento da formação das equipes 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes. Se liga, ele está falando de novo as duas. Então, nós vamos montar a primeira equipe e a segunda equipe. Para montar a primeira equipe, combinação de 3 delegados tomados 1, eu só preciso de um delegado, combinação de 4 escrivães tomados 1 e combinação de 6 agentes tomado 2. Essa é uma conta, formei a primeira equipe. E multiplica. A segunda equipe, agora eu só tenho 2 delegados. Dos 2 eu vou escolher um deles. O escrivão, se eu já escolhi um, ficou 3. Eu vou escolher um deles. E os agentes, já escolhi 2, então sobrou 4. Eu vou escolher 2 deles. Pronto. Formei a primeira e a segunda equipe. Por que é combinação? Porque a ordem de escolha dos agentes, por exemplo, não faz diferença. Agente A, agente B... Agente B e agente A é a mesma dupla de agentes. Por isso é combinação. Se é combinação para todo mundo,
Segue o baile. Combinação de 3 em 1 é 3. Eu não estou dando aula, eu estou resolvendo a prova, tá? Combinação de 4 em 1 é 4. Combinação de 6 em 2 é 15. Fecha lá. Multiplica. Combinação de 2 em 1 é 2. Combinação de 3 em 1 é 3. Combinação de 4 em 2 é 6. Fechou? 3 vezes 4, 12. Vezes 15, 180. Vezes 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 36. Porra, 180 vezes 36 é 6.480. Se eu não tiver feito as contas erradas, deixa eu pegar aqui minha cola. As contas estão tudo feitas aqui na minha colinha. Cadê minha colinha? Tá aqui. Cadê minha folha de papel, caralho? Senhores, perdi... Ah, não, achei. Tá aqui. 6.480. As contas já estavam feitas. Só que olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. A questão falou que é superior a 6.500. Questão 50 está errada. É inferior a 6.480. No ponto. 51, bem querida também. Está relacionada a 49, mas vamos olhar 51. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes, novamente, ó, é igual a 4 fatorial. Vamos montar as equipes de novo? Vamos. Leandro, troca a cor do pincel para mim, por favor. Eu vou usar aqui o espaço. Não apaga nada, só troca a cor do pincel. Bota qualquer cor aí. Isso, tá bom. Pronto. Então, assim, ó, a primeira equipe, vamos montar para a questão 51. Combinação de 2 em 1, vezes a combinação de 2 em 1, vezes a combinação de 4 em 2. E vezes, vamos montar a segunda equipe? Vamos. Então, tá lá. Sobrou um delegado. Então, combinação de 1 em 1. E sobrou um escrivão. Combinação de 1 em 1. E sobrou 2 agentes. Combinação de 2 em 2. Bom, combinação de 2 em 1 é 2. Combinação de 2 em 1 é 2. Combinação de 4 em 2 é 6. Fechou? Vezes, combinação de 1 em 1 é 1. Combinação de 1 em 1 é 1. Combinação de 2 em 2 é 1. Tá vendo? A 51, o cálculo da 51 prova a 49. Então a 49 está certa. Vamos só terminar a 51. 2 vezes 2 é 4, vezes 6 é 24. Professor, está errado, a questão falou 4 fatorial. Querido, 24 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial. Então a questão, na verdade, 51 está certa. Ah, que belezinha. Sigamos. Carne, eu estou escrevendo bonito ali no quadro, né? Tá bonitinho. Querido da vida. Sobe, 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 sobe. Aí. Olha o argumento. P1. P1. Vamos escrever. Se a fiscalização foi deficiente, vou chamar de D, as falhas construtivas não foram corrigidas. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. Vou chamar de R. Deixa lá. P2 diz assim, se as falhas construtivas foram corrigidas, R, então os mutuários não tiveram prejuízo. Não tiveram prejuízo. P3, ele diz que a fiscalização foi deficiente, é D. E a conclusão C, ele diz os mutuários tiveram prejuízo, é T. Tá na mão. Considerando o argumento, formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 e P3 são as premissas, julgue o item a seguir. Questão 52. A proposição P2 é equivalente a, se as falhas construtivas não foram corrigidas, ele diz, troca a cor do pincel para mim, por favor. É que eu quero dar trabalho mesmo. Né? Obrigado, senhor. Então, ele pediu P2. P2 está aqui. Ele falou equivalente. Verdinho, legal, bem legal. Se as falhas construtivas não foram corrigidas, então os mutuários tiveram prejuízos. Está errado. De se então para se então, eu tenho que trocar e negar. Ele só negou sem trocar. Então a 52 está errada. Muito bem. 50, salvo engano, a gente falou disso ontem. Fala para mim. Nós falamos disso ontem? Falamos, né? Cara, lógica, raciocínio lógico era a melhor. Era a melhor. Alexandre pode dizer que ele é o melhor que nós temos, mas raciocínio lógico era a melhor que nós tínhamos. Nós falamos da equivalência do se então. Na verdade, nós falamos de todas as contas. Eu falei, inclusive, das contas de arranjo, combinação, da ordem não fazer diferença. Joguei lá. Tudo que nós falamos na revisão ontem está aqui. Ou, se não falamos na revisão, falamos na Semana Alucinante, a parte de conjuntos. Mas falamos de conjunto ontem. Falamos de conjunto ontem. Olha que belezinha. Cara, falamos tudo. Uhum. Pois é. Vamos lá, 53. Uma negação correta para P1. P1 está aqui, ó. Um se então. Pode ser expressa por se está errado.
Aqui era o tempo. Aqui, olha para mim, é aqui ou é lá? Onde eu quero lá, então, eu quero lá. Olha para mim, olha para mim. Aqui era, das 12 questões, o ponto garantido. Cara, se você não soubesse nada, mas nada de lógica, nada, zero, você lembraria que eu falo nas aulas, eu não, todo mundo, todos os professores de lógica falam. A negação do se não é outro se. Cara, questão errada. Podia não responder nenhuma das outras 11. Esse ponto estava garantido. Meu Deus do céu. 53 errado. 54, se liga. A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de 10 linhas. Lembra aí, você estava filmando ontem. Falei do número de linhas, lá naquele negócio lá em cima lá. Coloquei o número de linhas, 2 elevado a n. Falei que era o n, número de proposições diferentes, número de proposições simples. Falei ou não falei? Tu estava gravando lá, não estava? Ao vivo lá na hora? Então, conta aqui as proposições diferentes. Tem um D, tem um R, tem um T. E o R, o D e o T? Só 3. Bom, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8 linhas. Aí você diz assim, professor, mas a banca não ia cobrar uma questão de número de linhas de tabela para a Polícia Federal? Cobrou. 8 linhas é menos de 10 linhas? Tem menos de 10 linhas. A questão está certa. 55. A proposição P1, cara... Falei disso aqui ontem. Falei disso aqui ontem lá em cima. A negação do E que vira um se então. Porque a banca fez isso na prova de escrivão de 2018. E ela fez isso de novo agora na prova de agente escrivão, porque são as mesmas questões. Ela trouxe a negação do E com se então, ainda também usando aquele viés usado na prova de escrivão de paproscopista de 2018 do não é verdade. E esse não é verdade vai negar tudo, porque não tem quebra. Ele diz, vamos seguir na 55, a proposição P1 é equivalente a não é verdade que... Aí ele não tem nenhuma quebra, então ele segue. A fiscalização foi deficiente, não é verdade que eu nego, e as falhas construtivas foram corrigidas. Ele diz que P1 é equivalente a isso. Não é verdade que? Pô, eu tenho que negar esse E. A negação original do E é trocar por ou e negar tudo. Aí você diz, professor, está errado, porque a P1 é um se então. Aí eu digo, respira. Lembra que o ou equivale ao se então? A equivalência do ou com se então nega o antecedente, troco o se então por ou, mantenho o consequente. Quando tu olhar isso aqui, ó, e vier bem aqui, ó, P1 aqui, D, então não R. Ou fazia direto. Negação do E para o se então, mantém o antecedente, nega só o consequente. Cara, na veia. Cara, eu falei isso aqui ontem, questão certa de prova. Questão certa de prova. Naqueles 6 minutinhos que eu falei, eu tinha 5, acabei falando 6. Naqueles 6 minutinhos que eu falei essa questão aqui também. Sim, também. Isso. 56. Não, deixa aqui. Aqui, pode subir ali, volta lá na posição que estava, por favor. Volte mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, pronto. Eu consigo apagar só o que eu pintei de verde? Não, né? Na borrachinha? Que delícia. Papai, que legal. Apaguei. Tarará. Cara, vocês são sensacional, cara. Na última estava apagando tudo, né? Ou não, agora eu posso apagar só os pedacinhos. Cara, que coisa querida da vida. Inclusive, mandar um abraço pessoal. Espero que, lógico, vocês estejam efetivamente acertando, conforme todas as aulas que nós demos. Eu e a Ruda, falamos tudo que está aqui, tudo. Não deixamos passar nada. Sabe o que é nada? As 12 questões foram, as 12 estão aqui. Então, vocês que estão aí corrigindo, conferindo aí o gabarito, estou até dando um tempo para vocês darem uma relaxada. Eu sei que vocês estão ansiosos, calma, respira, vamos lá, não fica chateado, nós estamos aqui, vamos continuar aqui. Lembra que a prova de escrivão é exatamente a prova igual à prova de agente, o que é muito bom. Muito bom por quê, professor? Agora não tem mais o que fazer, agora já foi, mas na próxima, se as provas forem iguais, acreditando que a banca fez isso agora, você escolhe realmente o que você quer ser. Você não vai achar que uma prova é mais fácil que a outra. Você faz aqui e vier porque é igual. Isso. O argumento apresentado, a banca é tão querida, aqui está a prova, originalzinha. Ele colocou o não destacadão, Não é válido. Ou seja, está perguntando se é inválido. Vamos resolver? Vamos. Pelo quê? Método da conclusão falsa. Toda vez que eu tiver a possibilidade de usar premissas verdadeiras ou conclusão falsa, usa a conclusão falsa.
considero que a conclusão é falsa, e subam as premissas julgando a verdade. Se D é verdadeiro, D é verdadeiro. Se então antecedente verdadeiro obriga consequente a ser verdadeiro. Se não R é verdadeiro, R é falso. Opa, as premissas estão todas verdadeiras. Se T é falso, não T é verdade, não mudou nada. Se as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. E, por certo, a questão está certa. Se liga-se. A questão falou que o argumento apresentado não é válido. Então a questão 56 é uma questão certa. Muito bem. A 57 é uma pegadinha sem vergonha. Mais uma pegadinha. Já corrigiram, irmãos? Porra, vocês já brilharam aí? Ô, senhores, já brilharam? Cara, vocês são foda, maluco. Malandro, vocês são foda pra caralho. Aí os caras de casa devem estar vendo assim, com quem ele tá falando? Com os professores de contabilidade. Nossos professores de contabilidade já estão aqui prontos e esperando eu terminar, dizendo assim, sai daí, porra, tu tá atrapalhando. Sai dessa merda, já acabou lógica, vai tomar no... né? E o senhor também, né? Querendo que... O senhor olha pra mim com essa cara de sem vergonha e diz assim, sai daí, bosta. Já. Vamos lá. Olha a 57, que ela é uma pegadinha conceitual. Nós falamos sobre isso também. Inclusive, semana alucinante, segunda-feira, deixa eu me lembrar o dia, 24/17, às 14 horas, não, mais próximo das 18, foram as últimas questões que eu resolvi. Tá no material da semana alucinante, conceito. Conceito de argumento válido. Conceito de argumento válido. 57. Tá falhando meu microfone. Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C de conclusão, será verdadeira. Tá aqui, ó. Método da conclusão falsa. Com a conclusão falsa e pelo menos uma premissa falsa, o argumento também é válido. O argumento também é válido. Então, caso o argumento seja falso, a proposição C será verdadeira? Errado. Eu posso ter a proposição C, conclusão falsa, desde que uma das premissas seja falsa e o argumento vai ser válido também. Então, a questão 57 está errada. Agora, rola para cima que a 58 está bem aqui embaixo, por favor. Salvo se engano eu. Isso. 58 e 59 estão aqui. Se liga. P. Considere os seguintes conjuntos. Todos os policiais federais em efetivo exercício. P1, policiais federais em efetivo exercício no país e que tem até 1 ano de experiência. P2, policiais federais em efetivo exercício no país e que tem até 2 anos. Se liga. Se P2 é os que tem até 2 anos, P2 engloba P1, porque P1 tem até 1 ano. Então, o que tem até 2 anos engloba o que tem até 1 ano. Professor, eu tenho até 1 ano de experiência. Eu estou nesse grupo aqui. O outro grupo é quem tem até 2 anos. Pô, mas se eu tenho 1 ano, eu tenho até 2. Eu estou menos de 2, então eu estou dentro dele. Quem tem até 3 anos, eu estou dentro dele também, porque eu tenho 1 ano. Então, até 3 anos eu estou dentro desse grupo. Eu não posso estar no grupo de até 3 anos tendo 4 anos de experiência. Professor, não me liguei nisso. Pois é. Seguiu com base, aí ele diz, o conjunto P é igual à união, aí aqui você poderia ficar em dúvida entre o infinito dos conjuntos P1, P2, P3. A ideia aqui, a questão está correta, é a união desses conjuntos P1, P2, P3. Os conjuntos que existirem, o conjunto P é a união desses conjuntos, P1, P2, P3 e todos os que existirem. Por isso que a banca usou essa união infinita, né, desses conjuntos, P1, P2, P3, P4, P5, os P que existir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a união deles infinitas forma o conjunto P. Questão certa. Professor, pode dar um BOzinho ali e os caras trazer ali o gabarito errado? Pode. Vai saber. Já estamos adiantando. Você da concorrência, anota. Anota, questão 58. Anota o número da questão. Anota. 58. Anota, que aí tu diz assim, as caras erraram a questão 58. Tô te dando bizu. Anota. Anota que tu já fica ali com ela boa ali para tu dar uma criticada, né? Aí, mas melhor que nós. Tudo bem. 59. P2 é subconjunto de P1. P1 é subconjunto de P2. P1 está dentro de P2, que está dentro de P3 e por aí segue. Então, questão errada. Vamos subir lá para 60 para fechar para o pessoal de contabilidade trabalhar. Isso. Escolhendo... Tira essa barrinha aqui do meu lado aqui para eu poder ler. Obrigado, senhor. Escolhendo-se aleatoriamente o integrante do conjunto P, a probabilidade dele tem entre 2 e 3 anos. Entre 2 e 3 anos.
entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo é dada por NP2 menos P3, barra NP3, em que NX indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o número formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Queridos, quem está em P2 está em P3. P2 está dentro de P3. Então, quem está em P2 está em P3. Então, a questão já está errada. A questão já está errada. Porque ele diz, o conjunto de indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Não tem como. Quem está em P2 está em P3. Entendeu? Já está errado pelo conceito ali. Pelo conceito, a questão acabou errada. Então, na ordem, os gabaritos estão na tela aí para você. É certo, errado, errado, certo, certo, errado, certo, errado. Dá 49 a 60, 12 questões de raciocínio lógico. Mesmo as questões da prova de agente foram as questões da prova de escrivão. Eu espero que das 12 vocês tenham acertado, pelo menos, dava para ter acertado aí na boa umas 9. Mas na boa dava para ter acertado umas 9. E as outras 3, professor, ou largasse em branco, ou até eventualmente, se você quisesse errar, ou errasse, acontece, no mínimo você ainda sairia com a metade da pontuação líquida das 12 questões e sairia com 6 pontos líquidos. Espero, inclusive, ter contribuído muito com vocês na Semana Alucinante e na revisão de véspera. Eu e o professor Arruda, que também deu bastante aula aí de lógica, para que vocês chegassem na prova hoje e arrebentassem.